É, eu quero falar uma coisa para vocês muito importante, que é a construção da família, esse projeto criado por Deus. A essência do ser humano, o que faz de nós seres humanos, ela já está escrita dentro de cada ser humano. Nós já nascemos com o projeto de Deus dentro de nós. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos amanhã nos dar bem. Todos nós queremos ser amados. Todos nós queremos viver eternamente. Ninguém quer morrer. Então você vê que essas coisas são pensamentos de todos os seres humanos na face da terra. Porque esse é um projeto de Deus, nós somos um projeto de Deus. Mas estamos vivendo em meio a uma guerra espiritual, e a Bíblia deixa claro sobre isso. Jesus, no livro de Mateus, capítulo 4, Lucas, capítulo 4, fala claro sobre isso. Livro de Efésios fala claro sobre isso, livro de Tiago, né? Deus fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas todos nós, irmãos, já temos todos esses conceitos e esses desejos dentro de nós. Mas o que acontece? Infelizmente, a sociedade, os governos humanos, quando você lê lá no livro de Samuel, é muito importante você entender quando o povo de Israel escolhe ser governado pelo homem. Quem governava eles era Deus. Quando eles escolhem ser governados pelo homem, Deus diz claramente o que ia passar a acontecer a partir daí. Por isso que é importante você ler para você entender o que ia passar a acontecer. Então, quando você deixa de ser governado por Deus para ser governado pelo homem, ainda que este homem seja você mesmo, quando a gente fala homem, nós estamos falando de ser humano, pode ser homem ou mulher, né? Quando até ser governado por você mesmo, o que acontece? Você tem que compreender que, como a sociedade, o pensamento da sociedade tem um poder muito grande sobre você, porque foi eles que te criaram. Você nasceu em uma família, você nasceu em um berço humano, educado desde criancinha. Desde quando você amamentava, você foi educado por pessoas, por seres humanos. E, infelizmente, as pessoas, quanto mais está evoluindo a sociedade, mais egoístas eles estão ficando. Estão acreditando numa promessa do diabo que diz que dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. E todo mundo fica acreditando nisso, criando seus filhos sem nenhuma responsabilidade, sem entender a realidade do mundo, né? E o pior, criando eles sem a cultura de Deus, sem falar de Deus para eles, dando um péssimo exemplo, né? Você vê, o lar, a casa da pessoa, era para ser um lugar santo, porque é o lugar onde você cria os teus filhos. Lá não podia ter mau exemplo. Ainda que você gostasse de beber ou de usar uma droga, mas você tinha que preservar pelo menos o seu lar. Fizesse isso longe das crianças, que seria o correto. Tem países que preservam muito essa questão,
do exemplo, né? Mas o que acontece? As pessoas acham que não precisam de dar um exemplo. Mas a criança cresce vendo o pai bebendo, o pai fumando, né? O professor bebendo, o professor fumando, o padre bebendo, o padre fumando, o pastor bebendo, o pastor fumando. Ele cresce vendo tudo isso aí e achando normal. Aí o coitadinho, sem estrutura nenhuma, ele começa a beber e gosta, porque se bebida fosse ruim, ninguém ia gostar, né? Se a droga fosse ruim, ninguém ia gostar, ninguém ia usar de novo. E usar uma vez, não usava mais. Se as pessoas se viciam, é porque a coisa agradou a eles, né? E aí o coitadinho, ele não tem controle suficiente. O que acontece com ele? Se torna um alcoólatra, se torna um viciado em droga, né? E aí, essa sociedade punitiva, que a nossa sociedade ela é punitiva, ela te ensina as coisas erradas, te joga no inferno, né? Te coloca no meio do problema e depois te condena ainda. Te condena, né? Com a maior cara de pau. Quem ensinou essas crianças foram os adultos, que não tiveram responsabilidade, que não tiveram altruísmo, que não valorizaram aquilo que Deus deu, né? Pensaram só em si mesmo, essa é a verdade. Pais que dizem que amam os filhos, mas estão pensando só neles, só no prazer da carne, só no prazer do momento, né? Não tem responsabilidade com a família, responsabilidade com os filhos. Eu mesmo fiz isso, né? Se você visse o meu passado, eu estaria agora em cima de um monte de lixo que eu mesmo fiz. E quando eu olho para o meu passado, quando eu vejo, eu sinto vergonha, eu sinto tristeza, né? Como que eu fui ser tão ridículo de fazer coisas tão ridículas? Mas quando eu vejo também, eu estava andando mal acompanhado, né? As pessoas criticam a igreja, tem gente aí que o filho está na droga, você vai lá, prega para ele o reino de Deus, eles ficam até revoltados. Ah, agora ficou fanático, agora virou crente, ficou fanático, entendeu? Quando usava droga não tinha problema, quando dava dinheiro para a droga não tinha problema, quando dava dinheiro para o álcool não tinha problema. Agora, se um pastor, ele deu um dinheiro para um pastor, comprou uma cadeira para a igreja, aí tem problema, aí já começa o problema, entendeu? Então, o que acontece, que quando eu olho para trás na minha vida, eu vejo que a culpa foi toda minha, eu assumo a culpa de todos os meus erros, mas eu fui mal influenciado também. Se eu estivesse andando com um crente ali do meu lado, se eu tivesse uma pessoa da minha família que tivesse um relacionamento com Deus honesto, decente, que não fosse um religioso, acreditando em mentira e também pregando mentira, né? Mentira em cima de mentira, se eles realmente tivessem compromisso com Deus, eles tinham me ensinado, tinham me dado força, me dado o controle da minha vida, para mim não deixar ser levado pelos amigos, coitados, tolos, cegos que eu tinha, né? Quanta coisa ridícula eu fiz por má influência, inclusive pela falta de responsabilidade do poder público também, né? Você vê aí, tem pessoas, a pessoa compra uma moto, e aí ela tira um escape da moto, e ela acha que de madrugada, 2, 3 horas da manhã, ela pode acelerar aquela moto na maior altura. Entendeu? Para ela não interessa se tem gente dormindo, se tem uma criança dormindo, se tem um adulto doente, né? Uma criança doente que precisa dormir, para ela não importa. Ela não tem nada na cabeça. E ela acelera aquela moto a uma altura que se dane todo mundo. Né? Ela acelera o carro dela na maior altura em qualquer hora e que se dane todo mundo. Mas eu já fiz isso também. A polícia algum dia me parou, ameaçou me prender, ameaçou prender meu carro.
ameaçou me dar uma multa de R$2.000. Não, todo mundo acha bonito. O poder público que é pago por nós, com o dinheiro do nosso sacrifício, que deveria organizar a sociedade, né? Fazer a prevenção, porque o certo das polícias, do poder público, é trabalhar na prevenção. Não, eles só trabalham na condenação, entendeu? E deixa tudo correr na maior desorganização possível. Então, irmãos, o que nós temos que compreender, em primeiro lugar, que uma das coisas mais difíceis que nós temos, é ter o controle sobre a nossa vida, ter o controle sobre o nosso sentimento, ter o controle sobre o nosso pensamento. É muito difícil para todos nós. Por isso que dependemos da intervenção de Deus na nossa vida, dependemos de milagre, todos nós. Irmãos, não existe nada no universo que não tenha regras, não existe. Portanto, você tem que aprender a viver debaixo de regras. E para você viver debaixo de regras, você tem que aprender a ter controle, aprender a se controlar teus pensamentos, teus sentimentos, seus desejos, seu gênio, entendeu? E ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. Por isso que o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você estiver orando lá, fala com Deus de coração aberto, fala: Senhor, eu não quero ser mais um religioso, eu não quero ser mais um tolo aqui nesse mundo, eu preciso de amar ao Senhor com todo o meu coração. Clame a Deus para que você ame a Deus. Quando você começar a amar a Deus um pouquinho, Deus vai te ajudar a você ter controle, porque tudo é uma questão de controle. Você tem que controlar a sua vida e definir o seu destino, definir o seu futuro. E você não vai fazer isso com conversinha fiada, com hipocrisia, com fingimento, com egoísmo, né? Sendo ditador, sendo narcisista, né? Achando que Deus não está vendo, que você pode fazer do jeito seu. Esquece isso daí, meu irmão. Quando Deus te deu uma Bíblia, Deus já disse para você: não é do seu jeito mais agora é do meu jeito. Ah, mas Senhor, eu não quero ler a Bíblia, eu não quero fazer do jeito do Senhor. O Senhor é bom, a igreja diz que o Senhor é bom, posso fazer do jeito que eu quiser, porque agora eu estou na graça. Você vai cair em desgraça. Não existe isso. O primeiro casal humano que foi contra o projeto de Deus já foi condenado. Já tinham tudo, já estavam no paraíso. Foi condenado, por quê? Ora, se um amigo teu, se tiver um amigo de 30 anos de amizade, que você ama ele, que ele traz importância para a sua vida, se ele for na sua casa roubar uma caneta Bic sua e você vê que ele roubou, aquilo vai ser contra a lei do seu coração. Você não vai aceitar. Você vai aceitar? Você aceita um amigo seu roubar alguma coisa de você? Não aceita. Agora, se você que é injusto, que é cheio de defeito, não aceita, quer dizer que Deus tem que aceitar tudo. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, esse Deus perfeito, porque Ele só pode ser Deus porque Ele é justo, porque Ele é perfeito, porque Ele é 100% honesto. Você acha que Ele vai aceitar? Agora Ele vai abrir uma exceção para você. Você vai morrer e vai ressuscitar do jeito que você quer. É você quem manda. Não existe isso, irmão. Eu sou obrigado a falar com você. A Bíblia chama a sua atenção claramente. A Bíblia está claramente descrevendo para você que quando Deus te chama, quando Deus olha do céu e te chama para pertencer ao projeto dele, muitos não serão chamados.
Muitos não serão chamados. Quando Deus te chama, é porque Deus está acreditando em você, porque Deus vê coisas boas em você, mas Ele, quando te chama para você se converter, para você mudar. Deus não chama tolo, Deus não chama pateta, Deus não chama babão, Deus não chama egoísta, Deus não chama narcisista, Deus não chama soberbo, Deus não chama arrogante. Olha o exemplo que Jesus deu. Jesus, sendo Deus, ele se humilhou. Quando os discípulos quiseram questionar quem era o melhor, Jesus foi lá lavar o pé deles. Olha só o exemplo que ele deu. E você acha que você vai vencer sendo orgulhoso, sendo teimoso, sendo rebelde? Não tem lugar para rebelde no reino de Deus, irmãos. Nem na tua vida, no teu reino, você não aceita ninguém se rebelar contra você. Nem no teu reino, você que é falho. Nem no teu reino, você que é falho, você não quer ser traído, você não quer ser enganado, você não quer ser roubado, você não quer ser mal amado, você não quer que seja um fingido com você. Nem ladrão quer isso. Vamos acordar para a realidade, meus irmãos. A realidade é simples. Olha para dentro de você, está tudo escrito aí. Entendeu? Você acha que Deus chamou alguém para ser religioso, para seguir religião, para seguir algum homem, para seguir algum pastor, algum padre? Você acha que Deus chamou alguém para isso? Deus chama você para você seguir a Ele, ter os pensamentos dEle. E eu quero ler uma palavra com você que se encontra aqui no livro de Salmos, no capítulo 14, no versículo 1, que diz a palavra do Senhor assim: disseram os nécios no seu coração, não a Deus. Olha só, irmãos. Olha o que Deus está dizendo aqui. Disseram os nécios no seu coração. Quer dizer, a pessoa, ela pensou por ela mesma. Ela conversou com ela mesma, assim como você faz. Você tem aquele pensamento, né? Dependendo da situação, da circunstância, você diz não a Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Olha só, irmãos. Deus vê tudo. Será que vocês não pararam para pensar quem é Deus, não? Qual o projeto de Deus para o ser humano? Porque às vezes você fala que acredita em Deus, mas que Deus você está acreditando? Muitas vezes o Deus que você está acreditando não serve nem para você, porque ele não pode resolver nenhum problema seu. Na hora mesmo da necessidade, você não acredita nele. Olha aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 9, no versículo 9, Deus fala assim: então lhe disse, a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima. Israel e Judá somos nós, irmãos. E a terra se encheu de sangue e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem, o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Olha só, irmãos, isso acontece conosco, irmãos. A gente, quando está numa situação de dificuldade grande, a gente lembra que Deus existe. A gente, quando vem na igreja, lembra que Deus existe. Mas muitas vezes, o que a gente vê, o que a gente pensa? A gente pensa só com o nosso coração, só com o nosso desejo, só com o nosso corpo, só com as nossas teorias, só com os nossos achismos. Nós esquecemos que temos um Deus todo-poderoso, que tudo vê, tudo sabe, tudo pode.
E aqui no capítulo 8 de Ezequiel, no versículo 12, diz assim: então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Entendeu? As pessoas têm uma Bíblia, a pessoa lê a Bíblia, a pessoa vai na igreja, Deus tem aqui os mandamentos, os estatutos, os juízos dele, mas a pessoa sai da porta da igreja, ela já muda completamente. Entendeu? Ela esquece que Deus fala para ela resistir ao diabo, resistir. Quantas pessoas Deus dá sonhos espirituais, Deus mostra que vai sofrer um ataque do diabo, mas o que a pessoa faz? Ela finge que não sonhou sonho espiritual, ela finge que não ouviu o Espírito de Deus falar com ela, ela finge que não ouviu a palavra de Deus, que ela não leu a palavra de Deus, e ela age com o gênio dela, não de acordo com o Espírito de Deus. E aqui no livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 9, diz a palavra do Senhor assim: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre os outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Então, irmãos, nós vamos vendo aqui vários exemplos da falta de compromisso das pessoas com Deus, falta de compromisso das pessoas com a palavra de Deus. Aqui no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 15, também diz assim: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras, e dizem, quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o obreiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada sabe. Infelizmente, irmãos, as pessoas falam que acreditam em Deus, mas não querem compromisso com Deus, têm um coração duro. Como Deus fala, a cerviz dura, não entendeu o presente que ganhou, o maior milagre que já aconteceu na minha vida, o maior milagre que já aconteceu na sua vida, foi Deus olhar do céu e nos dar uma Bíblia. Por isso que Jesus falou em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. João 17,17, a verdade é a minha palavra, ou seja, Deus te dá uma Bíblia para você se libertar de quê? Da mentira do homem, da maldade do homem, da rebeldia do homem, da ruindade do homem, do egoísmo do homem, da arrogância do homem, da soberba do homem. De tudo isso, de corrupto, de ruim, que acontece dentro de você. Dentro de você, irmãos, nós fazemos uma guerra dentro do nosso próprio mundinho. As pessoas hoje estão vivendo de prazer em prazer. Só de prazer. Não estão parando para pensar no espiritual, no real, no verdadeiro, naquilo que realmente importa, naquilo que é precioso, que é o amor verdadeiro, que é a família, que é o relacionamento com Deus. São coisas preciosas, isso sim é importante, mas a ansiedade é tão grande, o vazio, a falta de sabedoria,
a falta de realidade num mundo onde tudo está revelado, irmãos, tudo revelado. Era para o ser humano, hoje está andando completamente diferente do que está andando, todos nós. Na verdade, nós que estamos aqui na igreja hoje, você que vai ouvir essa pregação, você que Deus te deu uma Bíblia, era para você estar saltitando e pulando de alegria, era para você estar com a boca doendo de tanto rir, pelo fato de você ser chamado por Deus, pelo fato de você ter a oportunidade de aprender um projeto maravilhoso que só traz o bem, só traz o bem. Mas você com esse pensamento miserável de não querer mudar, essa ignorância, essa cegueira, como Deus fala aqui, nécio, tolo, não é? Como o Senhor fala, até quando? Até quando? Quando que você vai mudar? Quando você vai tomar uma decisão de realmente entregar o seu coração para Deus? E aqui no livro de Romanos, no capítulo 9, no versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Irmãos, o projeto de Deus é muito mais sofisticado que vocês pensam. Por isso que foi dito aqui: humilhai-vos perante as potentes mãos do Senhor. Aceita que existe um Deus. Entenda quem é o seu Deus. Leia a Bíblia para você saber quem é Deus, como Deus pensa, qual o projeto de Deus para o ser humano. Caia na real. Pense matematicamente, pense de acordo com fatos, de acordo com a realidade. Quem és tu que replicas Deus? Todos os dias nós estamos questionando a Deus, como se Deus não soubesse. Você que tem que ensinar para Deus o projeto dele. Nem a Bíblia que está escrita na sua língua, você não aceita, você acha que Deus errou. Então vamos tomar uma atitude, irmãos, uma atitude séria, de andar conforme a palavra de Deus. Estamos lendo, irmãos, livro de Levítico, capítulo 19, que diz a palavra do Senhor assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Você vai ver aqui, irmãos, uma referência lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, livro de Levíticos, capítulo 11, versículo 44 e 45, Levíticos 20, capítulo 20, versículo 7 e 26, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Muito importante essas referências que eu estou dando aqui. Aqui Deus já começa a dizer o seguinte: você ser santo, irmão. Portanto, olha só, essa graça que você está acreditando nela, que agora você aceitou Jesus, você se batizou, você não precisa fazer mais nada. O Senhor está chamando você para ter uma vida santa, para mudar. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas o hipócrita vai na igreja, se ajoelha perante uma imagem de fundição e diz que não está servindo a ela nem adorando a ela, mas ele pede a ela para ela curar ele. Ele pede aquela imagem para interceder em favor dele. Isso é uma hipocrisia, um fingimento ridículo, principalmente nos tempos de hoje. E quando oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade o oferecereis. Ou seja, as coisas de Deus têm que ser feitas de coração.
Não é por imposição, por obrigação, nem por pedição. No dia em que o sacrificardes e no dia seguinte se comerá, mas o que sobrar ao terceiro dia será queimado com fogo. E se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, coisa abominável é, não será aceita. E qualquer que o comer levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Por isso, tal alma será extirpada do seu povo. Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Você vai ver uma referência aqui em Levíticos 23, 22, Deuteronômio 24, 19, 21, Ruth, capítulo 2, versículo 5 e 16, versículo 15 e 16. Isso aqui é muito importante, irmãos. Deus ensinando o servo dele a ser bom. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os rabiscos caídos da tua vinha. Deixá-los-á ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus não gosta de pessoas avarentas também não, irmãos. Pessoas egoístas, avarentas, isso aí não faz parte do projeto de Deus, não. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com seu próximo. Coisa difícil, né, irmãos? A mentira está na ponta da nossa língua, de todos nós, e a falsidade também, não é? Por isso que eu gosto de dizer para você que não é fácil. Por isso que eu não julgo as pessoas, não julgo ninguém. Entendeu? O que eu faço é pregar a palavra de Deus. Se a pessoa for sábia, ela aceita aquilo que é bom para ela. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Isso aqui também é muito importante. Você vai ver uma referência em Levíticos 6, capítulo 2 e 4, Deuteronômio 24, 14 e 15, Malaquias, capítulo 3, versículo 5, Tiago, capítulo 5, versículo 4. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, não respeitarás o pobre, nem honrarás o poderoso. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Aqui você vai ver uma referência em Salmos, capítulo 15, versículo 3, Provérbios, capítulo 11, versículo 13, Ezequiel, capítulo 22, versículo 9. Irmão, essa palavra é muito importante. Eu mesmo sempre fui mexeriqueiro, entendeu? Sempre tive na ponta da língua ficar falando mal dos outros, entendeu? Então, por isso que nós, como diz lá no livro de Tiago, né? É mais fácil você dominar um animal bravo do que você dominar a sua língua. Por isso que nós temos que lutar contra a nossa língua. Se você não vai falar uma coisa que vai edificar, fica com a boca fechada, né? E pense bem antes de ficar falando mal dos outros, porque se Deus, o Deus perfeito, olhou para você, não olhou para os seus defeitos, não olhou para os seus pecados, e chamou você para o reino dele, né? Sem te condenar, quem é você para condenar os outros, né? Quem sou eu para condenar os outros? Mas nós fazemos isso, irmãos. Não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás o pecado. Isso é outra história. Você tem o direito e o dever de repreender as pessoas para o bem delas, quer elas ouçam, quer não ouçam, quer elas queiram, quer elas não queiram. Você não precisa de ofender a pessoa, de humilhar, de maltratar, de xingar, né? De ser arrogante ou soberbo, mas se você vê a pessoa andando pelo mau caminho, você tem a obrigação, como diz lá no livro de Ezequiel, a obrigação de avisar ao ímpio da sua impiedade, entendeu? E você vai ver uma referência aqui importante no livro de 1 João,
capítulo 29, versículo 11, capítulo 3, versículo 15, Mateus 18, 15, Lucas 17, 3, Gálatas 6, 1, Romanos 1, 32, 1 Timóteo 5, 22, 2 João, versículo 11. Não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui, irmãos, tudo que está no Pentateuco, no Velho Testamento, é a mesma coisa que está lá no Novo Testamento. Entendeu? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Entendeu? E outra coisa, não odiarás o teu irmão no teu coração. Você tem que lutar contra isso. Você vai ver uma referência aqui no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 22, Romanos, capítulo 12, versículo 17 e 19, Hebreus, capítulo 20, versículo 30, Mateus, capítulo 5, versículo 43, Mateus 19, 19, Mateus 22, 39, Marcos 12, 31, Lucas 10, 27, Romanos 13, 9, Gálatas 5, 14. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás sementes diversas e não vestirás roupas de diversos estofos misturados. E quando um homem se deitar com uma mulher que for serva desposada com outro homem, e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados. Não morrerão, pois ela não foi libertada. E por expiação da sua culpa trará o Senhor à porta da tenda da congregação um carneiro da expiação. E com o carneiro da expiação da culpa, o sacerdote fará apropriação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e este lhe será perdoado. E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á a incircuncisão o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. E quando no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Está claro isso aqui, né, irmãos? Mas lá no Centro Espírita, no Centro de Macumba, tem a mesma Bíblia que eu tenho e eles fazem isso. Não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Você vai ver uma referência em Levíticos 21:5, Isaías 15:2, Jeremias 9:26. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então isso aqui é outra coisa, não fareis marcas nenhuma sobre vós. Mas as pessoas fazem tatuagens, né? Isso aí não importa, entendeu? Se elas acham que está certo, está certo. A palavra de Deus não importa, né? Não contaminarás a tua filha fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados e o meu santuário reivindicareis. Eu sou o Senhor. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Está claro aqui, irmãos? Ou precisa de chamar um técnico para explicar? Entendeu? Não vos virareis para adivinhadores e encantadores. Isso está claro em toda a Bíblia, né? Não precisa de chamar um profeta para explicar, não, né? Mas lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, você vai entender melhor isso. Livro de Deuteronômio 18, 11, livro de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3 e 7 e 9, livro de Isaías, capítulo 8, versículo 19, livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 18, livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. É importante essas referências para vocês entenderem que Deus abomina essas coisas. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor.
Olha que coisa importante, irmãos, que hoje já não existe isso mais. Hoje o jovem olha para o velho e acha que o velho tem que morrer. O velho não pode ter um carro bom, ter uma casa boa, o velho tem que morrer o mais rápido possível. Entendeu? E não quero ouvir nada que o velho fala também. Mas a Bíblia deixa claro aqui, diante dos cabelos brancos você se levanta e honre a face do ancião. Por quê? O ancião viveu mais do que você. Ele pode ser uma pessoa ruim, pode, porque o ladrão, o assassino, a pessoa ruim também fica velha. Mas não é porque existe um velho ruim que todo velho é ruim. A maioria são boas. 80% das pessoas no mundo são pessoas boas. Entendeu? E é muito importante você saber respeitar e ouvir e filtrar. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como um natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer também, né? Hoje o mundo foi todo separado, né? E o estrangeiro é tratado como estrangeiro em todo lugar que ele for. Ninguém está querendo amar estrangeiro nenhum, não. Ao contrário, estão querendo um matar o outro, né? Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, éfas justos e justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Por isso, guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Entendeu, irmãos? O Evangelho não é só para você ler, não. Você tem que ler e lutar para cumprir o que está escrito. Amém, irmãos?